Graças e paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. No domingo passado, nós falamos aqui, irmãos, sobre... Quem se lembra, hein? Filipenses 4:8. E nós falamos sobre os pensamentos. E nós procuramos aprender que nós precisamos de treinar a mente. E ter uma mente bíblica. Amém? Amém, irmãos? Quanto ao mais, irmãos... Tudo que os irmãos não decoraram na semana, hein? Deixa eu ver. Tudo que é verdadeiro. Vão lembrar aqui, ó. VHJPA. Fala comigo. VHJ. Fala, irmão. VHJPA. VHJPA. Fala de novo. VHJPA. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver alguma virtude e se houver algum louvor, que isso ocupe o nosso pensamento. Amém? Lembra disso, coloque em prática, faz aquelas coisas, retira as coisas que vão atrapalhar você e busque ter uma mente bíblica, em nome de Jesus. Nós vamos refletir na palavra de Deus aqui essa noite, em um texto que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. E eu quero assegurar os irmãos que nós não teremos uma reflexão tão longa como foi no domingo passado, né? Porque se tiver, eu perco o voo. Mas é brincadeira, irmãos. É porque realmente foi necessário construir a fundamentação daquela reflexão para a gente poder chegar também nas respostas que nós chegamos. E eu queria fazer um comentário à parte. Pastor Saulo, qual é mesmo o nome dela? Pense numa cachorra crente, irmãos. É a Chiquita. Não, ela não só estava aqui no início do louvor, aqui mesmo no altar, como ela estava de olho fechado ainda, hein? E a orelhinha em pé, profunda adoração. Orelhas assim levantadas e olhinho fechado. Ai, Chiquita. Vamos lá então, livro do profeta Daniel, capítulo 1, nós leremos os versículos 6 e 7. O texto sagrado diz assim: Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos orar, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus querido, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus, fala aos nossos corações aqui nessa noite, através da tua palavra. O pastor Saulinho já clamou ao Senhor,
a esse respeito. E eu te peço mesmo, Deus, fala com tanta intensidade, Senhor, que algo mude dentro de nós para a glória do teu nome, Senhor. Encontra um território apropriado para a tua palavra no nosso coração, Senhor. Encontra no meu coração e faz em nós o teu querer, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. 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 Irmãos, aqueles dias vividos por Daniel foram dias extremamente difíceis para todo o povo. Para que os irmãos compreendam, o Senhor havia falado através de Isaías, através de Jeremias, exortando ao rei e ao povo para que eles acertassem a caminhada, para que eles não fossem penalizados. E a palavra de Deus era muito dura para eles, dizendo: olha, se vocês não corrigirem os seus caminhos, vocês serão destruídos. Vocês vão clamar ao Senhor e Ele não lhes ouvirá. Isaías diz em um momento assim: olha, não sabeis vós que os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, e as vossas transgressões impedem seus ouvidos para que vos ouça? Não é Deus que não quer nos ouvir e nem nos acolher, não. Nossos pecados criam uma barreira entre Deus e nós. E eles não deram ouvidos. Eles não deram ouvidos. Pois, um tempo depois, século 6, século 7, século 6, antes de Cristo, Nabucodonosor se levanta com uma força tremenda. O reino do norte já havia sido destruído pelos assírios. Era para o reino do sul aprender: olha, nossos irmãos já caíram. Será que nós vamos ser tão, me perdoem aqui, irmãos, a expressão, mas assim, olha, tão burros assim que nós vamos cair também? Pois foram. E caíram. Aquela era uma geração fraca e corrompida. E quando Nabucodonosor ele tomou Judá, o reino do sul, ele escolheu os principais jovens e levou para a Babilônia. E quando eles estavam lá, eles estavam longe da sua cultura, eles estavam longe da sua terra, eles estavam longe dos seus costumes. Aspenaz deu outros nomes a eles. Os nomes destes homens tinham significados belíssimos e preciosos. Toda vez que você ver um nome na Bíblia que termine com El, Daniel. Toda vez que você vê Joel, Eliel, Ezequiel, toda vez que você ver um nome que termina com El, essa junção dessas duas letras, E-L, significa lá no hebraico Senhor. O nome de Daniel significa: o Senhor é o meu juiz. O nome de Ananias, ele tem uma pequena expressão do
Iavé, e ele significa Deus foi gracioso comigo. O nome de Misael é uma pergunta: quem é como Deus? Ou quem é como o Senhor? O nome de Azarias também tem essa mesma semelhança na sua versão, e ele significa: o Senhor é quem me ajuda. A eles foram dados outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, que significa os segredos de Bel, do Deus Bel, ou os tesouros do Deus Bel. O nome de Sadraque é inspiração ao sol, ao Deus Sol. O nome de Mesaque significa que aquele pertence à deusa Xerá. Veja só o que estava acontecendo ali. E o nome de Abidnego, ou Abidnebo, era servo do deus Nebo, ou servo do deus Nego. Eu quero que você perceba que a estratégia era corromper a identidade deles. Fica claro isso para os irmãos? Eles tinham costumes de comer algumas comidas e de não comer algumas comidas. Então, ele trouxe das iguarias do rei para que eles comessem. Foi um momento que eles se reuniram e pediram: nos permita comer legumes e frutas. E depois, observe se nós vamos estar mais sadios ou não. E se a gente não tiver mais sadio do que agora, tudo bem, a gente vai comer, mas eles estavam mais fortes e mais sadios depois de alguns dias. Mas o que eu quero que você entenda é que o tempo inteiro eles estavam trabalhando a desconstrução da identidade daqueles jovens. E eram jovens. Jovens de uma geração fraca e corrompida. Jovens de uma geração que começou a falar: não tem nada a ver. Jovens de uma geração que começou a dizer assim: eu não sei se essa expressão é falada aqui no meio da garotada, dá nada não. Fala aqui, não. É Minas Gerais, os meninos arrumaram isso. Dá nada não. Dá nada não. O dá nada não quer dizer, não tem problema não. Não vai ter nada de consequência. E nós vamos vivendo então uma situação hoje que ela já foi vivenciada anteriormente várias vezes. Repita comigo assim: o diabo tem uma estratégia. É alterar a minha identidade. É anunciada, tá, irmãos? Não é nem uma estratégia velada, não. Jesus estava lá no deserto, jejuando, 40 dias. E aí Satanás aparece ali e ele faz uma pergunta para Jesus. Vocês acham que Satanás sabia quem estava ali, irmão? Sim ou não? Claro que ele sabia. E ele vai lá e faz uma pergunta assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, homem. Vou fazer um Satanás pernambucano aqui. Transforme, homem, essas pedras em pães. E coma. Porque, olha, você está com fome.
se você for mesmo o Filho de Deus, é claro, né? Se você não for, tudo bem, não faça não. E Jesus vai e responde na palavra. Lá em Deuteronômio ele vai dizer assim, olha, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele vai insistir na pergunta. Ah, se tu és mesmo filho de Deus... Irmãos, eu quero que os irmãos percebam que existe uma estratégia do diabo, que é mexer na nossa identidade. Amém, queridos? Daniel, seu nome vai ser Beltsazar. Quando você conhece um povo que tem outra identidade, você fica chocado. Aliás, quando você conhece um povo que tem uma identidade, então você vai ter contato com os judeus. E especialmente os judeus conservadores. E você fica chocado. Eles não comem uma série de coisas, eles não bebem uma série de coisas. E aí eles deixam o cabelo aqui assim crescer. E usam uma roupa aqui por baixo da roupa normal, até os dias de hoje. E amarram uma tirinha de couro aqui assim para o braço afora, que vem com um negócio aqui que simboliza a palavra de Deus e fica preso na testa. E você vê aquela cena toda e fala... Que povo esquisito. Deixa eu te contar uma coisa desse povo. Eles têm algumas festas que eles celebram desde a antiguidade. Quando eles foram levados para o cativeiro, eles mantiveram a cultura, as festas, a tradição. Depois eles voltaram, reedificaram Jerusalém. Você vai ler isso em Esdras e Neemias. E você verá ali a restauração de Jerusalém. E eles vão restaurar e restabelecer o culto ao Senhor. Alguns séculos depois, já no governo romano, eles serão dispersos. Nos dias de Nero, por volta do ano 70 da nossa era. E o nome que é dado para essa dispersão é diáspora. A diáspora dos judeus. Espirrou judeu para tudo enquanto é lado. Porque ou vazava ou morria. Então eles fugiram para não morrer. Pararam judeus na Alemanha, que não se chamava Alemanha, diga-se de passagem. Pararam judeus na França. Foram judeus para a Inglaterra. Quando os Estados Unidos vão ali começar a ter sua história, vão judeus lá para os Estados Unidos. E se você vai no meio desse povo, deixa eu te contar uma coisa, eu falei do ano, que ano que eu falei? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Diga amém. Então presta atenção, ano 70, parabéns, meu irmão, ano 70. Em 1950, é que eles ganharam o direito de voltar para lá. E eles tiveram que guerrear lá, a Guerra dos 6 anos. A Guerra dos 6 dias, perdão. E eles tiveram que guerrear aquela guerra para retomar a terra. Eu quero que você entenda aqui que eles ficaram mais de 1.800 anos sem terra. Sem ter uma pátria.
E nascia judeu nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, no Japão, em todo canto. E quando ele nascia, e ele ficava, sei lá, do tamanho desse garotinho aqui, o pai dele dizia assim, olha, nós somos judeus. Mas eu não sou brasileiro? Não, você é judeu brasileiro. Vou para o carnaval? Vai não, filho. Nós temos o nosso carnaval, ele é santo. O nome dele é Urim e Turim. A festa que foi instituída depois da queda de Naamã. Lá no livro de Esther. Eles olham o calendário do país onde eles estão. Mas eles respeitam mesmo é o calendário judaico. Que agora, se eu não estiver equivocado, é ano 5.786 ou 5.787. No calendário judaico. E eles preservam todos os valores, as festas, a cultura e tudo do judeu. E você vê assim, esse povo tem uma identidade. Não tinha nem terra, nem pátria, nem presidente, nem nada. Mas eles tinham identidade. Eu estava na sala de um aeroporto. E tinha 2 muçulmanos lá, bem muçulmanos mesmo, né? Com aquela roupa toda, com o turbante. E eles estavam lá dentro, parecendo 2 extraterrestres. E deu uma determinada hora lá, eles acharam um canto lá que era mais ou menos assim, no hall da escada. Eles não quiseram nem saber, irmãos. Eles ajoelharam lá e eles ficaram assim, ó, de bumbum virado para todo mundo e começaram lá, ó, e eu falei, eu queria filmar. E depois de filmar, eu queria ir lá neles também e falar, parabéns, parabéns, eu estou admirado. Não, deixa eu dar um abraço. Eu concordo com eles, sim ou não? Não. Mas eu admiro. Eu admiro porque eles têm identidade. Identidade forte. Fala comigo, identidade forte. Irmãos, eu já estou dando moral até para os gays. O gay que é gay mesmo, vocês estão entendendo? Que ele não quer nem saber se você aprova ou se você reprova. Ele carrega aquela bandeira colorida e não está nem aí para mim e para você. E nós vamos falar aqui, irmãos, até babar de categorias, de povos, de grupos que têm identidade. E aí vem os crentes. Aí vem os crentes. Os crentes têm uma coisa em comum. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui nos rege. Amém? Quem manda em nós é esse livro aqui, irmãos. Sabe quem manda nessa igreja aqui, irmãos? É esse livro aqui. E eu não quero nem saber do pastor Saulo e do pastor Saulinho. Se esse livro aqui não mandar aqui, vaza daqui. Paul Washer disse uma coisa, não vá procurar uma igreja perto da sua casa não, viu? Vá procurar uma igreja que seja perto da palavra. Amém? É esse livro que faz com que eu encontre alguém que eu não conhecia e que quando eu olho para ele, eu vejo que nós temos as mesmas regras, os mesmos princípios, os mesmos valores. Não interessa se eu moro aqui e ele mora em outro país. E nós percebemos assim que nós somos irmãos.
Porque temos a mesma identidade. Aqui fala tudo que nós temos que ser, tudo que nós não podemos. E tem um tanto de não podemos aqui. Mas aí, né? Vem a festa junina. E graças a Deus, para minha surpresa, aqui eu não vi os crentes ficar doidinhos com a festa junina. Pelo menos os que eu vi. Mas em Minas eles ficam doidinhos. Pastor, vamos fazer um arraiá gospel? Cadê arraiá gospel na China, irmão? Você tem uma identidade. Por que você quer o arraiá? O arraiá é de outra tribo. Aí faz o funk. Tum, tch, tch, tum, tch, tum, tch, tch, tum. Aí vem os crentes. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Eu olho e falo, mas vai ser pobre assim lá na China. Lá na Coreia do Norte, que é pior do que a China ainda. Vai, pelo amor de Deus. Você já entendeu isso, irmão? Que história é essa que a música da favela do Rio de Janeiro, que nasceu no meio de vagabundo, de bandido, de prostituta, tem que fazer influência no nosso meio? Povo fraco, de identidade fraca. No largo a minha novela, pois fique lá com a sua novela. Ou então entrega a sua vida a Jesus. Você tem que falar que não larga a sua Bíblia. Era melhor ter ido embora, né, irmãos? A palavra domingo passado foi mais light. Mas já que eu fiquei, e o pastor Saulinho falou para eu pregar, não é? Mas eu não estou pregando para te xingar, não. Como é que você chama, meu filho? Hã? Ian? Rian. Meu filho se chama Ian, cara. Quase o seu. E o seu? Eu dei aula para esses meninos. Não para eles, para a turma deles. Eles chegam dentro da sala de aula, 36 alunos. Dentro de uma sala de 36 alunos, tem 3 meninos que são extraterrestres. Eles não conversam, não falam nada. Até quando você pergunta, você entendeu, meu filho? Não conversa com ninguém. Copiam tudo. Eles não são desse planeta não, tá, irmãos? Mas eles são assim. 3. Numa sala de 36. Tem uns 10. Detalhe, os 3 não sei por quê. Eles só sentam na frente. Deve ser uma coisa da ordem extraterrestre deles. Os outros 10 sentam aqui no meio. E esses 10, eles não se encantam muito com a turma da frente. Mas eles vivem olhando para trás. E tem a turma do fundão. É só os demônios, irmãos, que vão para o fundão. E vou contar para os irmãos. Chega na escola, eles arrumam uma rede de WhatsApp. Se suas mães não sabiam, agora elas vão saber de tudo. Que eu vou contar é tudo. Esse aqui tá com a cara fechada. Você já tá em que série, filho? É a sua série. Aqui. Teve uma menina lá na minha cidade. Ela é filha de um irmão da Assembleia de Deus. Ela tirou foto assim, ó. Eu vou mostrar, irmãos.
Só para vocês saberem, tá? 13 aninhos. Ela tirou foto assim. Assim, 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 assim. Peladinha. Agora você riu, né? E mandou na rede dos meninos toda a escola. Acha que foi só na escola pública? Na escola particular também as meninas estavam tirando foto dos peitinhos. Você sabe o que é 4,20, filho? Não minta, não. Conta pra mim. Pode contar. Você não sabe? Você sabe? Só menino santo. Glória a Deus. Fica com raiva de mim, não, tá? Ninguém aqui sabe o que é 4,20, irmãos. Os velhos eu sei que não sabem. Só santo. Eu tô lá na escola e tô vendo 4,20. Aí, com corretivo, viu? Escrito 4,20. Daqui a pouco eu passo, tem um boné no menino, 4,20. O que é 4,20? Mochila, 4,20. Vem cá. O que é 4,20? Professor. Eles chamam lá assim, professor mineiro, tá? Professor, sabe não? É hora, né? Eu sei que é uma hora, né? 4,20. Sabe nada, hein, professor? O que é, meu filho? A hora do chá, rapaz. Falei, a hora do chá? Que chá? Ah, professor. Eu não sei, não. I wanna love you. Vocês já ouviram? Bob Marley? Bob Marley tinha a hora do chá para fumar o beck, a maconhazinha dele, a erva danadinha. E os meninos estão lá fazendo apologia a 4,20. E de vez em quando eles saem, 2, 3. E vão ali dar um tapinha. Dá um tapinha, fala aqui? Não? Vocês não sabem nada das gírias de Minas, hein? Uma bola, vão ali dar uma bola. É dar uma bola que fala? É isso mesmo. Aí chegam os crentes nessa sala. Tem 3 extraterrestres. Os crentes era para ser extraterrestres, mas não são. Aí eles ficam lá. Aí eles vão misturando aos poucos. E os meninos começam a zoar eles. E aí eles já não querem ser diferente do grupão. E eles vão se misturando. E vão perdendo a sua identidade. Como é que é seu nome? Meu nome é crente. Não, velho, que crente que é isso? Seu nome é igual a nós. Seu nome é um de nós. E eles entram. Mas não são só eles que entram. A Bíblia tem regras, irmãos, para nós. Pode beber, pastor? Irmãos, eu vou ser bem simples com os irmãos aqui. Não. Ah, mas teologicamente, no grego, vinho, oinós, e não sei o que. Eu sei, eu já li, já estudei. É que no Antigo Testamento a palavra checar... eu sei, irmão, já estudei também. É que o vinho que Jesus... Eu já estudei também. Deixa eu te falar. Pode beber? Se for por isso, pode.
Só que tem uma palavra na Bíblia que fala assim, ó, se comer carne escandaliza seu irmão, então você não come carne. Se andar de bicicleta escandalizar alguém, então complete a frase, igreja. Não ande de bicicleta, né? Se dançar funk escandaliza seu irmão, então não dance funk. E se beber escandaliza o seu irmão, então... E aqui no Brasil dizem desde os primórdios que crente não... Então não pode beber. Pastor, nem a número 1? Ai, meu Deus, irmãos, os crentes são a graça. Aí eu vou e vou beber, né? Só lá em casa. Vai, que eu tô bebendo, é só lá em casa, ninguém nem vê. E vamos projetar uma ideia doidinha da minha cabeça. Chegamos lá no arrebatamento, não é? Não, no arrebatamento? Chegamos no arrebatamento. Por acaso você não subiu. Por acaso você ficou. Muito bem, mas você nem sabe, tá? Porque você está com os que dormem, não é? Aí, beleza. Um dia tocou a trombeta e você foi lá para o juízo final. E chegou no juízo final, que a gente não sabe exatamente como vai ser, não vai ser um negócio assim que Deus vai ficar trocando ideia com um por um, né, irmãos? É claro que não vai. É lógico que assim não vai. Que o Senhor vai separar 2 grupos. Jesus falou isso. Uns ele vai dizer assim, olha, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado por herança. E para o outro grupo ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu acredito que nesse momento você vai saber, por uma intuição, por revelação, seja lá por que foi, por que você está sendo reprovado. E vai que seja só pela que você estava lá bebendo. Eu vou correr o risco de deixar de ser salvo por causa de uma besteira, de uma bebida. Eu sou mais eu do que a bebida, irmãos. Só que tem um tanto de crente que vai pegar o estudo no hebraico, no grego, etc. e tal, para poder falar assim, pode beber. Agora, tem outros países que não pensam igual nós, que crente não bebe. Fácil, muda para lá e vai beber, como crente. Acaba o culto, vai todo mundo tomar umazinha, não é não? É tranquilo, muda para lá. Mas aqui no Brasil não é assim. Amém? E aí vem os casamentos. Tinha uma família na igreja que eu amava muito, não é? E o marido adulterou com outra mulher lá e, enfim, tinha o pai, a mãe, os filhos, era no meio desses filhos que estava esse casal. E ele adulterou. Algumas igrejas zelam a ponto de dizer assim, nós não realizamos o segundo casamento. Amém. Se estiverem errando nesse sentido, eles estão errando por zelo. Algumas igrejas vão dizer assim, não, a partir dessa palavra que Jesus falou, quando há adultério, pode se casar de novo. Eu não estou discutindo nem a igreja A e nem a igreja B. Eu quero falar da igreja C. A irmã foi lá e eu disse para ela, cuidado, irmã, o que você vai fazer, hein? Com essa sua liberdade.
Só um, dois. Cuidado com o que você vai fazer com a sua liberdade. Ela foi, irmãos, e falou... eu vou contar assim, sem... Acho que é isso. Ela foi e um dia me ligou. E disse assim, pastor, saindo do laboratório. E a primeira pessoa que eu pensei foi no Senhor. Porque Deus tinha me dado uma palavra para eu falar para ela. E ela falou para mim assim, estou grávida. Mais ou menos um mês depois da palavra que eu havia dado para ela. E ela me contou assim, lá no trabalho aconteceu de um homem me fazer um convite. E nós saímos uma vez. E ela ficou grávida de gêmeos. Este homem era casado com uma pessoa. E eles tinham um filho. Mas ele decidiu largar essa esposa dele e se casar com a mulher do adultério dele. E eu falei, eu não posso compactuar com isso. Você adulterou, minha irmã. Vocês entenderam aqui, irmãos, a treta? Eu não posso. Mas aí um outro pastor abençoado disse, não dê ouvidos ao pastor Wenderson, ele é um babaca. Venha cá, você e o marido adúltero, venha cá, eu vou casar vocês em nome de Jesus. E vivam felizes para sempre. Vamos aplaudir o novo casal. E a ex-mulher, que foi traída, que não é crente, vai pensar o que dos crentes? Não é um caso isolado, não. Eu conheci outro caso assim na minha cidade. E aí a mulher disse assim, a gente fazendo evangelismo, pastor. Ela falou assim, eu nunca vou pisar dentro de uma igreja evangélica. Por que essa ira, não é? Uma crente da igreja X ficou com meu marido. Ele me largou. E o pastor fulano fez o casamento deles. A Bíblia traz orientações para nós. Eis, em boa parte, querem estar dentro da igreja. E se houver alguém aqui que é gay, me ouça com atenção, não fica com raiva de mim não, que no final você vai entender minha fala. Eu não conheço vocês, eu nem sei. Uma irmãzinha disse para mim, depois de muito tempo, pastor, quanto tempo? Pois é, minha irmã, quanto tempo? E aí, como é que estão as coisas, pastor? Está na bênção, assim, assado e tal, e tal, e tal. Eu morava em outro estado. Estávamos conversando pelo computador, pelo Messenger. E aí eu perguntei, e você, como está? Ela falou, eu também estou muito bem. Me casei, pastor. Estamos firmes na obra de Deus. Presta atenção, era uma irmã. Ela disse assim, a minha esposa é uma bênção. Eu falei, eu escrevi mesmo, como é? É, pastor, eu sabia que o senhor ia perguntar. Eu falei, eu falo o nome da irmã aqui, né? Eu falei, irmã, você leu a Bíblia a esse respeito? Ela respondeu assim para mim, pastor, de verdade, não li e nem quero ler. Eu estou em paz, pastor. Não tira minha paz, não. Ela estava dizendo para mim em outras palavras, né? Não tira minha paz, não. O Senhor, ele abençoa toda forma de amor. De onde você tirou isso, irmã? Não foi da Bíblia. E as igrejas estão se corrompendo, irmãos.
aí se corrompe no dinheiro. Deixa eu te contar uma história lá da minha cidade. Vocês já ouviram falar em Chico Xavier? Ele é conhecido no Brasil inteiro, né? A cara sua vai cair no chão agora, igual a minha também. Eu evangelizando uma mulher que era dona de uma livraria. Ia lá na livraria, dava uma palavra, evangelizava e tal. Ela sempre muito simpática. Um dia eu falei com ela, deixa eu te convidar, nos visite em um culto. Aí ela disse para mim assim, parecido com a outra lá, hein? Pastor, eu nunca mais entro numa igreja evangélica. Eu disse, mas por quê? Ela falou assim, olha, aconteceu um episódio na minha família com a minha mãe. A minha mãe é muito doente. E eu soube que na igreja X ia vir um pastor. E que Deus usava muito esse pastor para curar pessoas. E eu fui ao culto. E nós nos assentamos lá atrás. E teve o louvor e o pastor ministrou uma palavra e depois ele começou a falar assim, olha, aí no seu banco, no seu assento, tem um envelope. Pegue esse envelope. E ele disse assim, qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua enfermidade? Você precisa ter uma fé compatível ao seu desafio. Se você tem uma fé, um problema pequeno, você pode ter uma fé pequena. Se você tem um problema grande, você tem que ter uma fé grande. Se você tem uma doença terrível, gigantesca, você tem que ter uma fé gigantesca. Você vai pegar esse envelope e você vai colocar aí nesse envelope uma oferta. O tamanho da sua oferta é o tamanho da sua fé. Entenderam, irmãos? Ela falou que ela começou a sentir nojo e a mãe dela também, e elas se levantaram e foram embora. Até aqui, façamos vistas grossas. O tio dela falou assim, quer saber? Vou levar sua mãe lá em Chico Xavier. Levou ela. Chico Xavier recebeu ela, foi lá, benzeu ela lá, fez o que ele tinha que fazer. A questão aqui não é se ela ficou curada, se ela ficou, não é nada disso não. O tio dela enfiou a mão no bolso que ele já tinha era separado o dinheiro, porque Chico recebeu eles com tanto amor lá, irmãos. E ele fez assim, Saulinho, simula isso aqui para mim, por favor, vem cá. Olha aqui, eu quero que vocês vejam, tá? Ele é o tio. Enfiou a mão no bolso, pegou aquele dinheiro e veio e pôs na mão de Chico. Pega e ponha na minha mão. Não. Chico pegou e fez assim, ó. Segurou a mão dele. Depois que eu vou fazer o apelo para o espiritismo, tá? É brincadeira. Os irmãos nem entenderam. Hein? Ele segurou a mão dele, fechou a mão dele assim, ó. Não. E disse para ele assim, pega esse dinheiro, procura uma família pobre e abençoa eles. Oh, minha cara lá, puff, minha cara caiu. Irmãos, esse dia minha cara caiu do pescoço lá no chão. Eu não sabia onde eu enfiar minha cara de vergonha. Porque não é assim que a Bíblia fala para os crentes ser. É outra identidade que a Bíblia traz para nós. Vem lá, Chico Xavier, espírita, uma bagunça de cristianismo com espíritos, que não sei o quê, a confusão. Uma religião pobre, fraca, que tem 200 e poucos anos, que não tem boa fundamentação, irmãos.
Som. Foi. Obrigado. Eu e você temos o melhor fundamento nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Se você procurar entre filósofos, eles dirão, entre ateísmo, budismo, islamismo, espiritismo, a melhor, a mais bem fundamentada fé é a fé cristã. E nós éramos para ser o povo com a identidade mais forte. Somos um povo de identidade fraca. Veja. Temos esse livro aí nas nossas mãos. Mal sabemos alguns versículos da Bíblia de cor. Eu disse isso aqui domingo passado. Temos esse livro aqui nas mãos e Som. nós questionamos. Nós queremos dar um jeitinho, o jeitinho brasileiro, fazer as adaptações, as adequações, porque o evangelho começa a ser duro demais, pesado demais. Eu queria que você questionasse a sua identidade como cristão. E que você tivesse brio na cara para poder dizer assim, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu sou crente, amém? Sou cristão, sou discípulo de Jesus, use o adjetivo que você quiser. Não negocio a palavra por nada. Amém? Tenho identidade forte. Jovens, deixa eu falar com vocês. Vocês nasceram tipo na pior geração que podia existir. A mais fraca, a mais ralé. Essa geração de vocês. Pensa numa geração ruim. Multiplica por 2, eleva a enésima potência, logaritmo de 3. É essa aí a geração que você está? Aqui, olha, ô geraçãozinha fraca, dos meninos fracos. Seus filhos serão fracos se você não construir identidade neles. Porque se você construir uma identidade forte nos seus filhos, eles podem ser de uma geração fraca, que eles terão uma identidade forte. Amém? Eu não sei a história de Daniel dentro da casa dele, pastor. Mas eu tenho quase que 100% de certeza assim, olha, Daniel era de uma geração fraca, corrompida. Mas o pai dele não era. O pai dele estava tipo assim, olha, entre aqueles que não se curvam. E que dizem assim, olha, eu sei quem eu sou em Cristo. No caso de Daniel ainda não era em Cristo. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu não negocio a minha identidade. Eu acho lindo quem preserva a identidade. Eu estava num museu em Nova York, entraram umas 20 crianças, 2 meninas com aquela burca. Eram muçulmanas. Elas estavam brincando na pureza de criança, irmãos. E eu olhando para elas e... É mais ou menos assim, é como se elas estivessem com uma melancia na cabeça, você entende? E elas não estavam nem ali, né? Queria nem saber.
elas são aquilo ali, pronto. E não negociam aquilo. Lindo, lindo. Não concordo, reprovo aquela fé, aquela cultura, aquela doutrina. Mas eu acho lindo esse negócio de carregar uma identidade. Daniel, seu nome é Beltesazar. Lá dentro do coração dele, eu tenho certeza que ele dizia assim: eu não. Deus é o meu juiz. Amém? Ananias, seu nome é Sadraque. Não. O Senhor é gracioso comigo. E chamavam ele, Sadraque, ele atendia, por uma questão de submissão, por uma questão de ordem. Mas eu acho que toda vez que chamava ele assim, Abidnego, ele falava lá no coração dele assim, ó, Ananias, Misael e Azarias. Ele dizia assim, ó, Azarias. Abidnego, Azarias. Pois não? Beltesazar, Daniel. Pois não? Vocês estão entendendo? Eu estou falando a voz do coração, tá? É. Sadraque, Ananias. Pois não? Eu não vou me curvar. E foi tanto assim, irmãos, que quando eles fizeram lá aquela trama para que eles se curvassem, tocaram lá os instrumentos, ficou 3. Daniel não estava naquela situação. 3 espantalhos lá de pé. Hã? Pôs todo mundo de pé. Toca de novo. Ficou os 3 de pé. Chama esses caras aqui. E eles falaram assim, ó, a gente pode até morrer, mas se curvar, nós não vamos nos curvar, não. Identidade forte. Eu queria que isso mexesse com seu coração, irmão. Eu tenho identidade forte. Eu não estou querendo dizer para você que eu sou estúpido, não, entenda? Tem gente que fala assim, minha identidade é forte. Ele está querendo falar que ele é ignorante, né? Eu sou meio ignorante, burra, atrevido. Não é isso, não. Eu estou falando assim, ó, eu tenho identidade forte. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou muito mais eu do que qualquer coisa desse mundo aí, irmãos. Aí tem um show, Aviões do Forró, aqui, né? Aqui faz sucesso, eles. Aviões do Forró. Aí os irmãos ficam doidos. Não, Aviões está aí na cidade, você viu? Vão lá no show. Os crentes. A gente não, em nome de Jesus. É. Igreja que tem jovem demais, irmão, os jovens ficam doidinhos. Aqui, é para o jovem ter sexo no casamento. O que os jovens estão querendo ter sexo antes do casamento? Falta de identidade. Porque se ele já carregasse isso na identidade dele, ele não ia nem questionar, nem discutir isso, não. Ele ia crescer com isso. Ele ia responder isso aí, sabe como? Bíblia. Mente bíblica. Mente bíblica. Quando eu era pequeno, se uma menina ou um menino na escola falasse que não era virgem, nossa, a menina então, ela ia ser considerada uma prostituta. E hoje se uma menina hoje se uma menina for virgem e contar, ela é a extraterrestre. O cara, um menino, se ele for virgem, ele é retardado, não é? Irmãos, chegaram para mim um primo meu. Eu era solteiro. E disse assim, não sei se tem essa expressão em Minas. E aí, primo? Tirou o queijo? Tem essa expressão? Não, mas eu entendi. É? Vocês entenderam, né, irmãos? Aí eu dizia, não, porque o meu queijo é do reino. Amém, irmãos? Amém.
Eu não sei se você sabe, mas o queijo do reino é o mais top das galáxias. É o mais caro. Então, não é qualquer coisa, não. Não é não, mas aí vão cair na pele. E vão dizer, você é bobo, você é atrasado, você é tapado, você é isso, você é aquilo. Você é gay. Escutem. E a pressão vai vir. Você liga a sua televisão, pressão, pressão, pressão cultural. Tá lá as irmãs, às vezes de idade, vendo a novela com 2 homens beijando, 2 mulheres beijando. Questione se você já entregou sua vida a Jesus. Que a sua identidade é fraca o suficiente para isso. Eu quero mexer com você aqui antes de ir embora para dizer para você que Deus tem um povo de identidade forte. Amém, irmãos? Um povo que não se curva. Amém? Tudo que a Bíblia fala, irmãos, eu quero. É tudo. Se a Bíblia falar assim, não pode, eu quero. E não pode isso também, eu quero também. Sabe por quê? Porque eu já li esse livro inúmeras vezes, eu sei que tudo que tem nesse livro é bom. É santo. É precioso. Só promove bênção. Eu vou abrir mão desse tesouro. Você precisa decidir na sua vida se você será geração de Daniel ou se você será a geração dos judeus fracos, corrompidos, que se perderam. É isso que você precisa decidir. Porque se você tiver uma identidade forte no Senhor, você não vai se curvar. Para nada. Para nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? A nossa fé, irmãos, quando nós temos uma identidade forte, ela é inabalável. Aconteceu uma tragédia. Você chora a tragédia, mas seus olhos se mantêm firmes no Senhor. Como Paulo disse, mantendo os nossos olhos nas coisas do alto, aquelas que não se veem. Firmes o nosso olhar. Abacuque passou pela mesma situação. E enquanto tudo estava sendo assolado, ele dizia assim, olha, ainda que a figueira não floresça. E ela não floresceu mesmo. E o produto da oliveira minta. E ele mentiu mesmo. E não hajam gados nos currais. E os gados foram levados mesmos. E as ovelhas sejam arrebatadas dos pastos. E elas foram mesmo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação, porque Ele me faz ser diferente. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Tudo está aqui na nossa identidade. Se tu és mesmo filho de Deus, está escrito. Amém? Está mente bíblica. Está lá em Deuteronômio, os textos que Jesus citou. Está escrito. Seu nome é Belsazar. Não me curvo. Fizeram a trama contra Daniel para que ele não orasse. Ele disse, eu vou orar. E na trama é o seguinte, se ele fosse pego orando, ele ia ser colocado na cova dos leões. Ele falou, azar. Então deixa os leões com fome, porque eu vou falar com meu Deus. Olha lá ele orando. O rei ficou triste.
Pensa. Colocaram Daniel na cova dos leões, irmãos. E os irmãos conhecem a história, o que aconteceu. Nenhum leão tocou em Daniel. Deus tem um negócio com o seu povo de identidade forte. Gideão fez seu exército, 32 mil homens. Falou, com esse exército dá para lutar, hein? Aí o Senhor falou, Gideão, não gostei. Tem muito fraco aí, Gideão. Eu não gosto desse povo não, Gideão. Fala assim pro pessoal, para quem tiver com medo, quem for casado de novo, quem tiver com medo de morrer, fala para eles irem embora. Gideão falou, irmãos, 22 mil pessoas foram embora. Ficaram 10 mil. Gideão falou, meu Deus, agora estreitou. Aí vem o Senhor. Eles não foram embora, Gideão. Você acredita? Fala para esse povo ir beber água lá no rio. Tem gente demais aí nesse negócio. Aqui, quem beber água parecendo que está de férias, você, como o cão que lambe a água, né? Você vai mandar todo mundo embora. Só 300, irmãos, beberam água assim, ó, mão na espada, olhando, pega a água, bebe. Porque eles estavam prontos para a guerra. Falou, esses aí, esse povão aí, 300. Esse povão aí. Gideão falou, estamos fritos, né? Aí o Senhor falou, vocês nem vão lutar, bobinho. Deixa comigo, rapaz. Só que eu quero ir com quem tem essa postura. Crente tem que ser mais crente, irmão. Crente tem que ter mais pegada. Amém? Nós somos filhos de uma nação que não tem uma identidade boa. O Brasil não tem identidade não, irmãos. Quando o povo fala de fora de nós, aí fala assim, o Brasil é o país do futebol, né? Brasil, carnaval, né? Carnaval, os gringos vão falar lá. É isso que o povo conhece o Brasil. Brasil é só isso, por acaso? Não. Mas é uma mistura. É uma mistura, porque aí tem crente que vai às vezes no carnaval. Não estou falando de quem vai fazer evangelismo no carnaval, não. Vai para o carnaval mesmo. É crente em festa junina, é crente no show. E aquela confusão de coisa, uma falta de identidade terrível. Terrível. O vestuário, às vezes, aponta para uma pessoa que não é crente. Tem vestuário de crente? Tem. A Bíblia fala. Ele tem que ser o quê? Decente. O vestuário do crente tem que ser decente. Mas aí tudo a gente chora, tudo é mimimi e não sei o quê. E aí é muito culto, é a agenda da igreja, é um tanto de coisas. Perceba se isso não são características de uma identidade fraca. O problema, pastor, sabe o que é? É que eu nasci no meio de um povo fraco, de uma geração fraca, de identidade fraca e corrompida. Mas Daniel também nasceu. Pior do que eu e você. E ele nem era homem formado ainda. Era um garoto. Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, 50% da igreja, no mínimo, não sabe o nome deles. Só sabe falar Sadraque, Mesaque. Nós somos tão fracos, mas tão fracos, que nem a identidade dos caras a gente conhece. A gente conhece foi a identidade que foi dada para eles. A gente só sabe o nome. Sadraque, Mesaque e Abednego. É ensinado assim. Sadraque, Mesaque e Abednego. Que miséria, não era para ensinar assim não. Era para ensinar Ananias, Misael e Azarias, que é o nome deles. Pelo menos metade da igreja não sabe disso. É uma coisa simples. Teste, pergunte para os crentes que você conhece. Como é que era o nome dos 3 amigos de Daniel? Pergunte. E de Daniel, por que todo mundo sabe? Porque os próprios judeus preservaram o nome dele aqui no livro.
Pergunte, vocês vão ver o que ele vai falar. Eles vão falar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles, mesmo tendo nascido no meio de um povo fraco e corrompido, eram jovens de identidade forte. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você, você não precisa ter uma identidade fraca. Amém? Você não precisa ter uma identidade fraca. Você é chamado para ser representante do reino, embaixador de Cristo. Pega o livro e mergulha nesse livro, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e ame tudo que ela tem. O mundo inteiro quer as promessas que tem na Bíblia, irmãos. E elas são boas, elas são bênção. Eu também quero as promessas. Mas se você perguntar para eles, e as regras? E as restrições? Você quer também? Essas aí eu não quero, não. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm identidade forte. Sabem quem são. Não estou dizendo que eles estão certos ou errados, não. Estou dizendo para você que eles sabem quem são. Você não precisa ter uma identidade fraca. Você é aquele crente assim, sabe? Meia boca. Aqui fala assim. Ser um crente meia boca, um crente meia tigela. Não, você pode ser o crente de tigela inteira. Você não precisa ser crente meia boca, não. Você tem que ser um cristão aprovado. Amém, irmãos? É assim que o Senhor quer nos ver, como cristãos aprovados, discípulos aprovados. E se você cuidar de ser assim, você vai formar seus filhos assim, da mesma forma. Eu tenho 2 filhos, 18 e 16 anos. Meus filhos nunca assistiram novela, porque eles nunca nos viram assistir novela. A televisão da nossa casa não é ligada para nada, senão para a gente assistir um filme, que a gente assiste junto. Então a gente assiste de televisão tipo um filme por semana, que a gente seleciona para ver um filme que seja construtivo. Eu falei para os irmãos, fica vendo jornal, vai encher sua cabeça de coisa. Falei aqui semana passada, escute em nome de Jesus. Eu ia levar meu filho e minha filha para a escola, eu contei para vocês aqui, eu acho, todas as vezes nós íamos falando textos bíblicos. E talvez você ache que é chato, mas não é não, porque eu fazia tipo um jogo com eles. E aí fica super legal. E era o jogo de saber os versículos. E dava prêmio e tudo. Há uns 3 anos atrás, meu filho acho que tinha 3 anos. Ele participou de um projeto de leitura bíblica para ler a Bíblia toda em 10 dias, irmãos. Um adolescente de 13 anos. Meus filhos já leram a Bíblia 4 ou 5 vezes. Meus filhos nunca namoraram. E não é porque não quis assim totalmente, não. Que apareceu um menino bonitinho lá voando, sobrevoando lá a minha filha, o Andy. E eu chamei ela e disse, minha filha, não está no tempo que nós combinamos. Ela falou, tá tudo tranquilo. Ela falou, papai, eu tô gostando dele. Eu falei, o coração a gente não consegue controlar. Ela falou, eu estou gostando dele, mas eu não vou negociar os nossos valores. Eu posso ser amiga dele? Eu falei, pode. Ele pode vir aqui? Eu falei, pode. Aí eu fui conversar com o menino. A família dele é uma família de identidade fraca. Eu disse para ele,
meu filho, eu tenho até admiração por você, dei vários conselhos para ele. Eu disse para ele assim, olha, você sabe que dentro do critério que eu criei aqui para minha família, faltam 2 anos. Eu acho que você não vai aguentar. Ele falou, vou, pastor. Eu falei, se você aguentar, você vai ganhar o meu respeito. Mas ele não aguentou. Aí quando chegou 1 ano e pouco, ele chamou minha filha e falou com ela que ele não ia esperar mais. A bichinha, falar igual vocês aqui, a bichinha, a gente não fala assim lá não. A bichinha quase morreu de chorar, não é? Queria nem comer. Ela já é magrinha, emagreceu mais ainda. Aí, irmãos, a gente vai ver assim, foi bom para ela ter uma experiência, sabe? Nunca me deram trabalho, nunca. E sabe o que está por trás de tudo isso? Uma identidade. É como no casamento. Eu sou marido, ó, identidade de marido. Minha esposa não preocupa muito comigo, não, irmãos. Eu já disse para ela, você casou com um homem. Eu dei minha palavra para você. E não tem mal-estar, briga, nada, não. Nós estamos juntos. Já brigamos? Já brigamos. Vou contar uma briga para vocês. Teve uma briga que ela ficou doidona, eu fiquei doidão também. Fiquei doidão mesmo, chutei sofá, virei os... Foi. E ela gritou comigo e falou, você quer separar? Eu falei com ela assim, por mim que você vira é o Satanás aqui encarnado. Eu vou com você até no final. Não escandaliza não, meu. Eu estava nervoso na hora. Falei, por mim, vira até o capeta aí. Tá? Uma coisa nós dois estamos discutindo. Outra coisa é a palavra que eu te dei lá no altar. Eu te dei foi minha palavra. Sabe o que é isso, irmãos? É brilho na cara aqui, ó. Eu tenho identidade. Eu falei que eu ia fazer. Irmãos, se eu der minha palavra, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu vou remar mal, mas eu honro a minha palavra. Eu sou daquele tipo do fio do bigode, sabe? Empenhei, foi minha palavra. Essa briga tem, sei lá, 15 anos. Eu não sei qual foi a última vez que eu briguei com a minha esposa. Esse ano eu sei que não foi. Ano passado eu sei que não foi. Ano retrasado eu sei que não foi. Esses anos aí da pandemia eu sei que não foi. Tenha tempo, tá, irmãos? Eu estou contando uma vez que nós brigamos. Senão vocês vão achar também que a gente vai viver brigando. Não, não. A gente vive namorando. Ela mandou uma mensagem para mim. Você vai chegar e eu estarei trabalhando. Vou ficar contando as horas. Ó, que coisa bonita. Contando aqui para os irmãos. E eu também. Escutem. Identidade forte é algo maravilhoso. Amém? Ensina seus filhos a terem identidade forte. Ensina seus filhos a valorizarem isso. Os pais dos meninos muçulmanos estão ensinando. Você não vai ensinar. E tenha uma identidade forte, porque quando o filho te vê, ele aprende com você. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar, queridos? Amém? Fiquem de pé nos seus lugares, vamos orar juntos. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui, Senhor. E eu sei, Deus, porque eu também já vivi isso no passado.
que muitos de nós acabam vivendo altos e baixos. Momentos onde nós somos mais cristãos. Momentos onde somos menos cristãos. Momentos onde nos parecemos mais com os discípulos do Senhor. Momentos onde nos parecemos menos. Mas a gente não precisa caminhar assim, Senhor. Nós podemos caminhar, ó Deus, em todo o tempo, sem negociar a fé, sem negociar a Tua palavra. Nós podemos caminhar o tempo inteiro, Deus, como Daniel viveu. Daniel viveu a juventude dele. Ele passou pela fase adulta dele, toda ali, Senhor, longe de sua terra, no meio de outra cultura, no meio de um outro povo. Mas ele nunca deixou de orar. Ele nunca deixou de temer ao Senhor. Ele nunca deixou de guardar os teus princípios e os teus fundamentos, porque ele tinha uma identidade forte. É uma pena que a Bíblia não nos conta da infância de Daniel. Seria maravilhoso ler, ó Deus, como que o pai de Daniel conduziu a infância dele, a formação dele. E também os pais de Ananias, Misael e Azarias. Aqueles meninos, certamente, eles aprenderam com seus pais que era melhor morrer do que negar o Senhor. Eles aprenderam com seus pais que o governo estava corrompido, mas que eles não iriam se corromper. Certamente eles aprenderam com seus pais que no Senhor nós temos o melhor e maior tesouro desta vida. E eles nunca negociaram isso. E o que nós conhecemos da história desses homens faz a igreja aplaudir, Senhor. Faz as pessoas dizerem glória a Deus. Quando nós falamos que Ananias, Misael e Azarias foram lançados em uma fornalha de fogo, que estava tão quente que aqueles que chegaram perto morreram. E eles ficaram andando ali. E eram 3, mas quando eles olhavam, eles viam 4. Porque o Senhor esteve ali no meio deles. Porque o Senhor tem um negócio com esses que não se curvam. Nós admiramos a história deles. A Bíblia diz que eles saíram dali, Senhor, e nem um fio de cabelo estava queimado. E nós sabemos que se aproximarmos o cabelo do fogo, ele queima numa facilidade incrível. Nenhum fio de cabelo estava queimado. Nós admiramos a história de Daniel, que também não se curvou, que foi lançado na cova dos leões. E nada de mal lhe aconteceu. E olhamos outros momentos dessa história, quando o Senhor usa Daniel para interpretar um sonho que nem tinha sido revelado. O rei disse: não, eu quero que alguém fale o que eu sonhei e depois interprete o sonho. E o Senhor deu o sonho e a revelação para Daniel. E nós admiramos essas histórias, porque nós olhamos para esses homens e dizemos: eles são heróis. E é verdade, eles foram heróis mesmo. Mas o desejo do Senhor é que todos nós aqui sejamos heróis. Homens fortes, mulheres fortes, jovens fortes, independentemente de serem de uma geração fraca e corrompida. Aqueles que não negam, aqueles que não se curvam. Eu sou dessa geração. E eu não falo aqui de uma geração humana, Senhor. Eu falo de uma geração de homens e mulheres que não se curvaram. Eu faço parte dessa geração. Eu carrego sobre mim a história desses homens e dessas mulheres que me inspiram, Deus.
Homens como Daniel, mulheres como Débora, como Esther. Que o Senhor, ó Deus, inspire cada um de nós aqui, Senhor. Jovens como Estevão, inspira a nossa juventude, Senhor, para que esses meninos sejam jovens fortes. O Senhor disse: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ter um certo, sem deixar que isso seja pecado, mas um certo orgulho de sermos do Senhor, um sentimento de honra de sermos do Senhor, de nunca nos envergonhar do Evangelho, de orar pelas pessoas nas praças, no supermercado, na calçada, na rua, na casa delas, onde quer que seja. Aleluia. Faz parte da nossa identidade. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a postura de cristão, a pegada de um discípulo, Senhor. O brilho que um crente precisa ter na sua cara. Que isso seja uma bênção no nosso meio, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.